de sistemas embarcados e IoT, tá? Eu mostro embarcados aqui, tem os webinars, tem o site, né? A gente tem vários e-books que mostram passo a passo de como aprender diversas tecnologias. Então, para quem é de eletrônica que está aqui na sala, a gente tem de SP32, de Arduino, de Raspberry Pi, tá? Então, a gente tem o passo a passo de como desenvolver sua aplicação com as plaquinhas, né? Eu coloco aqui um exemplo, por exemplo, de como programar Raspberry Pi com Python, que é uma linguagem de programação bem famosa. E a gente está com muitas saudades dos eventos. A gente ia nos eventos, toda semana tinha evento, tá? E é muito legal participar junto com a galera, né? Primeiro, eu vou começar um pouco aqui sobre sistemas embarcados para nivelar todo mundo, porque tem gente na sala que não é da área de eletrônica, né? Então, eu tenho que falar sobre a revolução da internet das coisas. A revolução da internet das coisas, ela começa nos fundamentos, né? A primeira vez que se fala de coisas conectadas é nesse livro do Neil Gersfeld, né, de 91. Em 91 também, o Mark Weiser ele publica esse texto do computador do século 21, onde ele conecta a casa dele inteira e mostra como funcionar as coisas remotamente. Então vocês imaginam, em 91 não tinha nenhum tipo de smartphone ou de coisas com telas touch, né? Terminais com telas touch. Mas ele fez com um antigo tablet, que na verdade eram terminais da Xerox, a Xerox, chamado de PAD, ele fez vários controles que automatizavam a casa dele e publicou nessa revista, tá? Que é a Scientific American. Então, pela primeira vez, foi cunhado o termo assim, de coisas conectadas, né? E no final dos anos 90, o Kevin Ashton, ele fala sobre IoT, que são coisas conectadas. Ele queria, na verdade, monitorar a fabricação de batons. Ele propôs colocar um chip em cada batom para saber como que estava sendo monitorado a produção dos batons. E desde de lá para cá, a gente vem presenciando uma explosão de coisas conectadas, tá? Não é tão rápido quanto a gente gostaria ou quanto a gente consegue ver, tá? Por exemplo, você pode perguntar para mim, não, mas as cidades não estão inteligentes ainda. Minha casa não está inteligente ainda. Só que a explosão de coisas conectadas começa dentro da indústria primeiro. E depois ele vai para a rua, porque precisa de regulamentação e a regulamentação forte, né? Aqui eu coloco um slide da Microsoft, né, que mostra da casa até a comunidade vários tipos de equipamentos conectados que você pode ter e também dentro da indústria, que você pode ter desde braços mecânicos até a logística, né? Ela ser automatizada, né? Bom, eu vou falar um pouco sobre a jornada de desenvolvimento de produto, né? Então, quando a gente vê um produto eletrônico, a gente não tem ideia de como ele é desenvolvido. Vou falar um pouco da minha vivência em departamentos de pesquisa e desenvolvimento, P&D. Em inglês é R&D, né? Que é Research and Development. Que, então, no departamento de inovação, ou departamento de P&D, ou departamento de pesquisa e desenvolvimento, é onde nascem as ideias dos novos produtos. Tá? As pessoas, elas se inspiram e elas, de acordo com o mercado, elas criam as novas inovações. Só que, assim, a novas inovações pegou mal, mas não é novas inovações, são as inovações. Desculpa. Na verdade, quando você vai para o mercado privado, né, de empresas privadas, você tem muito o esquema da inovação ser puxada pelo mercado. Mas quando você vai para governo, não tem muito disso. Tem também pesquisa, tá? Existem pesquisas que viram produtos, mas não necessariamente aquela pesquisa tinha aquele fim específico. Para o desenvolvedor que está procurando inspiração para o seu novo projeto, hoje em dia, está muito diferente do que era antigamente. Hoje em dia, a gente tem ferramentas makers, é muito mais acessível para você criar sistemas eletrônicos. Você tem sites que dividem conhecimento de forma gratuita com as pessoas, né? Como o Embarcados, o All About Circuits e o Hackster.io, né? E eu coloco aí o Embarcados, apesar de ser todo em português, ele é um dos maiores do mundo. A gente tem muito acesso de fora do Brasil. A gente não traduz nada, mas as pessoas elas vão lá e colocam em inglês e leem e conseguem entender o que está acontecendo a partir de textos de brasileiros, né? E assim, a inovação ela vem também do testar. Você testa bastante, testa, erra, e fica tentando, né?
E no laboratório onde acontece a pesquisa e desenvolvimento, tem muitos estudos e muitos engenheiros e técnicos, eles trocam conhecimento entre si e trabalham em equipe, né? Isso acontece principalmente em grandes empresas. Grandes empresas. E assim, eu não tinha essa visão. Eu achava que acontecia muito em pequenas empresas também. Só que, na verdade, a pesquisa e desenvolvimento, ela exige muito investimento, tá, em pessoal, em ferramentas, em sistemas, para que se desenvolva coisas que mudem de fato o mercado. No entanto, as startups, né, e as empresas médias, elas também têm agilidade de processo. Então, se você tem agilidade de processo e pessoas qualificadas, hoje em dia, você tem chance também de competir com as grandes corporações, tá? Mas, assim, a coisa que se parte do pressuposto que para você ter pesquisa e desenvolvimento de qualidade, você tem que ter investimento. Só que a pesquisa e desenvolvimento também, que implica o resultado da pesquisa e desenvolvimento, a inovação, né? A inovação, ela não significa também uma certeza que vai dar certo, tá? Então, tem muitos erros e acertos, né? Para quem está desenvolvendo e tem já um mapa de como deve ser desenvolvida as coisas, né? Que são as pessoas mais técnicas de computação, de engenharia eletrônica, técnicos em eletrônica, os físicos, os matemáticos, tem que ter muita paciência, acesso a equipamentos e testar bastante, tá? E assim, esse conhecimento é um conhecimento caro, é um conhecimento que vocês estão procurando aqui, vocês vão passar parte da vida estudando sobre isso, tá? É necessário estudar, gostar de aprender, ver vídeos e ouvir outros profissionais e ir aprendendo com os erros principalmente, tá? Claro que o acesso a equipamentos é fundamental também. Então, assim, para protótipos e para testes, existem placas de desenvolvimento e as placas de desenvolvimento elas são cada vez mais acessíveis, né? E saber fazer testes usando os equipamentos para teste. Então, hoje a gente tem uma revolução onde as placas, a partir de 2007, 2008, elas começam a ficar muito baratas e acessíveis para fazer sistemas eletrônicos pequenos, tá? Que eu chamo de sistemas embarcados, né? E você tem uma série de placas que são disponibilizadas para o desenvolvimento, tá vendo? Por exemplo, essa daí é a SP32. SP32 você consegue comprar ela de forma fácil hoje no mercado, né? Nas lojas nacionais, né? Esse é um pequeno computadorzinho que o pessoal de computação é muito fã. Presta atenção nessa parte, pessoal, que vai ter uma pergunta sobre isso. Depois eu vou fazer um sorteio de uma placa no final. A Raspberry Pi, tá? A Raspberry Pi, ela é um computadorzinho que ela serve de entrada para o pessoal que gosta de programar e de computação, que não tem familiaridade com sistemas embarcados. Então, esse computadorzinho que cabe na palma da mão, ele caiu nas graças dos desenvolvedores. Hoje a gente já está na Raspberry Pi 4, tá? Já tem várias versões da Raspberry Pi 4, inclusive. E ela está aumentando a sua capacidade de memória, capacidade de processamento e também de interface. Tá? Interface que eu digo de entrada e saída, que você vê que são esses conectores que você consegue plugar as coisas do mundo externo. Existem placas também que você usa para o desenvolvimento profissional, né? Aqui você tem uma GPU, que é da mesma tecnologia que a gente tem em placas de vídeo. Tá? Nessa GPU, que é uma unidade de processamento gráfica, você consegue fazer cálculos diferentes, né? Que são cálculos que ocorrem de forma paralela. Tá? Então, depois do projeto, você tem que preparar, né, um projeto para produção. E o projeto para produção é tão difícil quanto o projeto que você fez dentro da pesquisa e desenvolvimento. Parece que não. Parece que quando você tem o produto desenvolvido, depois você vai fazer os testes e validou o projeto, você consegue produzir. Mas não é bem assim. Você tem que pensar, por exemplo, nos seus fornecedores. Você tem que conhecer seus fornecedores, ter confiança neles. Tem o esquema também de, você vai ter que comprar algo que o cara vai fabricar para você fabricar seu produto, entendeu? É de prateleira? É customizado? Qual que é o tempo de entrega, sabe? Qual as dimensões? Qual que é o planejamento de produção, né? Quais são as formas de pagamento? Então, tem que ser pensado nisso, e para isso você tem que fazer seu projeto pensando nisso já, entendeu? E aí, na produção, tem os testes de produção,
tem a metodologia de montagem e estocagem, planejamento para estoque e um alinhamento de compras e vendas. Então, a produção, ela já é uma outra fase do projeto, entendeu? E, claro, depois de tudo isso, você tem um perrengue danado, que é colocar esse negócio na rua, e você colocar isso no seu cliente, para que ele saiba usar, ele use de forma adequada, ele te dê os feedbacks necessários para você mudar ou melhorar seu produto, ou para que você consiga que ele use o produto e tenha melhor aproveitamento possível desse produto. Isso demora muito tempo, isso muitas vezes exige visitas técnicas, dependendo do tamanho do seu produto, e é uma coisa muito complicada, porque precisa de canal. O canal que vai de onde você está vendendo, né? Que você pode trabalhar com representantes ou distribuição, dependendo do seu modelo de negócio, e ir até o final, até a venda para as empresas, governo ou consumidor final. Cada um desses tipos de venda é uma venda diferente que exige uma expertise diferente. Tá? Deixa eu parar aqui, deixa eu voltar à tela aqui. Isso aqui foi a primeira parte da minha apresentação. Porque aí também vocês não ficam cansados de mim. Vamos lá. Perguntas. Tem pergunta no chat? Fábio, Fábio, perdão. Tiago, diga. O Joelson, tá? E o Paulo querem fazer uma pergunta para você. Então, Joelson, pode fazer. Vamos lá. Aliás, tem vários. Fala aí, Joel. Foi sem querer que eu ergui a mão, professor. Foi sem querer? Oi, desculpa aí. Então, um salve pro Joelson. O Paulo Simões, o Paulo Antônio, o professor Paulo, quer fazer a pergunta, professor? Sim. Boa noite, Tiago, tudo bom? Primeiramente, o assunto é muito interessante e eu já vivenciei esse tipo de coisa no passado, mas é bem diferente de hoje, Porque eu estou conversando com você sobre isso, como você está falando da internet das coisas, tá? Hoje está para ser efetivado no mercado o 5G, que vai fazer com que haja essa interação entre os equipamentos. Uma coisa que eu achei interessante que você comentou a respeito da parte de testes. Eu trabalhei na empresa Ericsson e eu trabalhava no setor de testes pós-fabricação. Então, a gente desenvolvia equipamentos de teste das peças, dos celulares, no caso. Tá? E esses equipamentos é bem complicado, por causa o projeto em si é de uma coisa, depois, na hora da fabricação, a gente detecta outras dificuldades. E é isso daí que é interessante para os alunos entenderem, que tem a parte do projeto e pós-projeto. Então, eu queria que você focasse um pouco sobre isso com eles, Tanto é que, através da Ericsson, surgiu a empresa Alcatel, não sei se você conhece, que é uma empresa muito grande na parte de equipamento de teste no mercado eletroeletrônico. Só isso daí. Tá, joia. Obrigado, professor Paulo. Então, do projeto para a rua, para a hora que está funcionando, a gente, na verdade, quando chega um equipamento eletrônico na nossa mão, a gente está vendo o passado. Isso aqui é o passado, viu, gente? Então, por exemplo, você tem uma pulseira, eletrônica. Você tem uma galinha pintadinha dessa. Você está vendo o passado. Na verdade, o que foi desenvolvido lá no Pesquisa e Desenvolvimento, alguns anos atrás, foi desenvolvido, testado, aí eles pararam o projeto, aí eles fizeram um outro projeto que era para ser fabricado. Aí, nessa fabricação, que a gente chama de Design for Manufacturing em inglês, DFM, ou Projeto para Manufatura. PPM, é isso? Projeto para Manufatura. Então, você faz um projeto específico pensando quais são os fornecedores da borrachinha que está aqui. Quais são os fornecedores dos 10 componentes eletrônicos diferentes que vão na galinha pitadinha ali? Quais são os fornecedores do elástico, do papel, dessa cartolina aqui, entendeu?
Por quê? Porque se um fornecedor der mancada, você pede de outro. Isso vale para a empresa. Se a empresa for pequenininha, até uma empresa enorme. Você tem que ter uma cadeia de fornecedores. O pessoal da engenharia que desenvolve o projeto, normalmente, não chega a isso lá na engenharia, né? O cara, quando está fazendo o projeto, ele não tem essa visão de compras, de cadeia de fornecimento, de importação, né? Porque, na verdade, muitas vezes isso vem de navio ou de avião de outro país, e isso exige nota fiscal e tem que ter desembaraço de aduana. Para quem não sabe o que eu estou falando, é burocracia na hora de importar as coisas. Porque para lá no porto, para em Curitiba, para em Santos. Então você tem que dar um jeito de sair do porto e chegar até a sua mesa, né? A sua mesa ou a mesa do montador para a produção ela funcionar. Então, assim, existem 2 projetos. O projeto original, o projeto para manufatura, e quando chega na rua, o produto tem um ciclo também. Então, o produto foi lançado, né? Então, o produto foi lançado e ele está com os consumidores. Quando ele está com os consumidores, ele é aquilo, entendeu? Não dá para mudar o projeto lá na rua, porque várias pessoas compraram ou várias empresas compraram e estão usando. É isso, professor Paulo, que o senhor quis que eu apontasse, assim, essas fases diferentes da... Exatamente. Eu só queria que você falasse um pouco do 5G, que agora está em mercado, e o que vai revolucionar no mercado mundial. Tá joia. Bora lá, que tem uma apresentação especial de 5G. Vamos para outra apresentação aqui. Essa apresentação eu fiz no doutorado, gente. Eu fiz essa apresentação faz 14 dias, tá? Eu fiz só parte da apresentação, minha parte era mais técnica, mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Na verdade, o 5G ele é o release número 15 de uma especificação que foi feita pelo 3GPP, que é um conglomerado de agências, né, que eles pensaram o seguinte, falaram, para todo mundo se comunicar no mundo inteiro, a gente tem que fazer um padrão para que todos os países concordem em se comunicar no mesmo padrão. Então, diversas agências internacionais, próximo do ano de 2001, na verdade foi lá para 98, por aí, eles estipularam que era o 3G, lá em 2001, entendeu? Que era a versão número 1. E a versão número 15, ela está sendo lançada agora, é uma versão de software, tá? Que vai ser o 5G. Só que qual que é a sacada do 5G, né? Quais são as novidades? As novidades é que a largura de banda são maiores. Ou seja, o que você tem hoje com 4G, você vai ter até 200 vezes mais rápido, mais velocidade com 5G. De fato, é algo diferente. É mais rápido do que a sua fibra ótica da sua casa, tá? Ele vai permitir, claro, que tenha mais eficiência nos serviços, tá? A codificação também é diferente, então vai permitir que você trafegue mais com menos espaço de banda. Eu vi uma apresentação da Anatel, é até difícil entender isso, porque as bandas de frequência é um bem público e é regulado pela Anatel, tá? Então a Anatel, hoje, ela não regulou o 5G ainda, e o 5G está para ser regulado no Brasil. Então por isso que não existe 5G no Brasil hoje, tá? Depois a gente comenta só sobre isso. As tecnologias de antena inteligente é diferente, tá? Existem 3 antenas previstas para funcionamento do 5G, e existe uma previsão de uso de frequências mais altas no espectro que é usado hoje, tá? No 4G, e também frequências mais baixas do espectro que são usadas hoje no 4G. Para vocês terem uma ideia, as frequências menores, elas pegam por maiores distâncias. E as frequências maiores, na verdade, 24 GB, né? 24 GB, deixa eu ver outra... não sei os números, mas a de 24 GB eu tenho certeza. Elas são micro-ondas e elas exigem antenas pequenas. Elas têm uma cobertura muito pequena, só que ela dá para conectar muitos equipamentos nessas antenas pequenas. E qual que é o diferencial do 5G? O pessoal tá querendo o 5G rápido por conta das indústrias. As indústrias, se tiverem antenas pequenas, que são capazes de operar em frequências altas, você consegue conectar milhares ou dezenas de milhares de equipamentos em uma antena, entendeu? Então, assim, com poucas antenas dentro das indústrias, você consegue conectar milhares, até milhões
de equipamentos conectados à internet das coisas, entendeu? Então, assim, a explosão de coisas conectadas na rede celular, ela vem com o 5G. Só que tem um problema. Quem que vai operar o 5G? Vai ser a operadora ou vai ser uma operadora privada? Por exemplo, a Petrobras quer colocar... eu estou falando Petrobras, mas pode ser Vale, pode ser outra empresa, tá? Ela quer colocar infraestrutura para ter 5G em toda a sua operação fabril. Como que ela vai fazer? Ela vai entrar em contato com a operadora? Isso está sendo discutido agora na Anatel. As operadoras querem que sim, entendeu? Existem também lobbies privados querendo a liberação para que empresas privadas tomem conta disso, tá? O Fórum IoT, hoje em dia, ele está lutando dentro da Anatel para que o leilão aconteça o mais breve possível, porque a gente acredita que é o Fórum Brasileiro de IoT, viu, pessoal? Depois eu passo até o link para vocês. O Fórum Brasileiro de IoT está lutando para que essa tecnologia seja viável muito rápido aqui no Brasil. Do ponto de vista do usuário, né, o tráfego mundial de dados já cresceu pra caramba desde 2010. Vocês conseguem acompanhar aí de 2010 até 2020. E de 2020 até 2025, o tráfego de dados móveis, ele tende a continuar crescendo de forma exponencial. Isso exigiria um aumento de capacidade da infraestrutura de antenas instaladas também, tá? Só que isso exige grana. E quem que tem que colocar grana são as operadoras. Então, tem que cuidado, né? Porque ao mesmo tempo que existe uma demanda por tráfego, também existe pessoas e empresas querendo pagar. E existe também a necessidade das operadoras correrem atrás para colocar infraestrutura, né? Só para vocês terem uma ideia, a demanda de 5G, essa demanda de 5G lá na Ásia Pacífico, né? Lá na Ásia, isso é uma expectativa, né, de números de pessoas com smartphone ou com equipamentos 5G na mão, isso explodindo, e a gente vê de forma clara que a Huawei, que aí não está com legenda aqui, tá sim, o amarelinho é a Huawei, ela ganha em todos os aspectos, ela tem antenas que são fáceis de instalar, ela tem uma tecnologia, então não é tecnologia do telefone, viu, pessoal? Não é o telefone, não é o celular, não é o smartwatch, não. Eu tô falando aqui de tecnologia de antena, que a gente chama de estação rádio base, né? Ela tem uma tecnologia muito superior às outras, tá? Hoje ela sofre embargo dos Estados Unidos, né? Tem aquela briga do Trump, que é uma briga geopolítica. Deixa eu voltar aqui Cadê o Teams? Existe uma briga geopolítica para saber se como é que vai ser esse negócio do leilão, se o Huawei vai poder entrar nos Estados Unidos ou não, se lá na Inglaterra eles vão usar o Huawei ou não. Então existe um leilão acontecendo agora, para delimitar quais são as frequências que vão ser usadas, as frequências de baixa, frequência média e frequência alta. As frequências altas são para conectar muitos dispositivos, mas tem baixa abrangência, né? Então os dispositivos têm que estar perto da antena. Nas frequências baixas, inclusive tem um trabalho da usina São Martinho com o CPQD aqui de Campinas, com antenas de baixa frequência, 5G, né? Já pensando no 5G, para conectar diversos equipamentos no campo, entendeu? Então são antenas que pegam a distâncias enormes, então tem dispositivos espalhados pelo campo. Então o que o 5G promete? Ele promete mais coisas conectadas, tá? Só que para o usuário, mais velocidade. Então é mais velocidade e mais coisas conectadas. Isso vai revolucionar o jeito que a gente vê TV a cabo, que chega a internet na casa da gente? Talvez. Talvez até a TV a cabo os caras estejam com medo. Talvez não. Mas assim, existe um ponto muito importante. As operadoras privadas vão poder participar? Sim ou não? A gente não sabe. Isso está em pauta na Anatel agora, tá? O uso do 5G lá dentro da fábrica está em discussão também. Existe um problema social, que é a interferência de determinadas frequências para ser utilizadas dentro das fábricas, que interferiria na transmissão via satélite. Então, sabe, aquele cara que tem uma casa lá no interior, bem no interiorzão, e tem uma antena parabólica, ele pode ser que ele seja prejudicado
caso tenha uma indústria próximo dele e que ele tenha essas anteninhas para conectar esses dispositivos eletrônicos e robôs, né, de sua linha de montagem, entendeu? Então, assim, existe um problema social, porque isso vai atrapalhar a vida da pessoa que mora lá no interior e que não tem uma antena da Globo e da Bandeirantes na sua cidade, entendeu? Eu digo interior mesmo. Então, assim, tudo isso está sendo discutido agora na Anatel. Existe um trabalho de lobby das operadoras, lobby das empresas de tecnologia em geral. O trabalho do Fórum IoT, que eu sou diretor também, é mais no sentido de queremos o progresso, queremos que o 5G funcione rápido, as indústrias estão pedindo, tem que viabilizar de forma que não atrapalhe a sociedade, que aumente os ganhos da indústria e que a gente promova a inovação, entendeu? É mais nesse sentido, assim. Então, foi uma apresentação rápida, eu não falei todas as possibilidades do 5G para não ficar chato, só mais a parte técnica, só mais focado. Professor Paulo, o senhor tem alguma dúvida? Quer que eu complemente mais alguma coisa? Para concluir o pensamento teu e amigo meu também, para todos saberem. Esse ano no Japão, nas Olimpíadas, ia ser lançado o 5G. Que jeito ficou essa situação só para morrer o assunto do 5G? Agora, aqui no Brasil, a Anatel continua trabalhando. A pandemia atrasou. O leilão do 5G ia ser esse ano, tá? Só que tem motivo político também. Por quê? O Trump, ele vai tentar se reeleger esse ano. A gente não sabe se o Trump vai se reeleger ou não. A gente vai ter a resposta em dezembro desse ano, né, que tem as eleições americanas. Então tem esse ponto. Ponto número 2. E assim, é difícil falar de política, é difícil falar de... como é que fala? Não é de política, é de tendências à polarização. Mas a gente sabe que os Estados Unidos está influenciando a Inglaterra para não deixar que a Huawei participe do leilão. E a Alemanha também pode ser que a Huawei não consiga participar do leilão. Só que a Huawei ela tem a tecnologia mais avançada, entendeu? Então, eu não estou defendendo a Huawei, eu só estou contando os fatos de acordo com pesquisas internacionais. A Anatel, ela adiou o leilão do 5G. Isso é ruim para o Brasil. É ruim para o Brasil porque as empresas privadas que têm sede lá fora e que já começam a instalar seus robôs onde já tem 5G e já fizeram o leilão de 5G deles, ainda tem que esperar para vir para o Brasil porque aqui não está regulamentado. A gente está torcendo para que seja o ano que vem. Tem uma chamada na Anatel, uma chamada pública, que qualquer pessoa, qualquer brasileiro pode participar, mas quem participa são instituições, normalmente são instituições e empresas ligadas à área de tecnologia. Você pode ir lá e comentar sobre a chamada técnica. Então tem alguns pontos em discussão, um dos pontos é sobre o uso de 5G dentro da indústria, entendeu? Então agora, a discussão está aberta, o leilão não vai ser esse ano. Por que o leilão não vai ser esse ano? Porque o ano que vem, eles já vão mostrar o resultado da chamada, entendeu? Então, se o resultado dessa chamada vai ser o ano que vem, então o leilão é depois disso, tá? A gente não sabe se o leilão vai ser o ano que vem. No entanto, no começo do ano vai ter o resultado dessa chamada que foi feita agora. Como se fosse chamado para revisão, para que as pessoas deem sua opinião sobre os assuntos técnicos tratados pela Anatel, específico daquelas frequências. Porque, como a frequência é um bem público, a Anatel ela regula, mas antes ela chama a sociedade para participar. O Fórum IoT levou uma carta aberta de diversas instituições da indústria para a Anatel, tá? A gente está em conversa com a Anatel direto. Tem webinars do pessoal da Anatel, depois eu vou deixar o link aqui, eu vou pedir para o professor Clóvis mandar para o pessoal o link do webinar de um diretor da Anatel. É legal isso aí, porque é rápido, 15 minutos, ele explica exatamente essas coisas que eu estou explicando, só que ele fala os pontos. Fala, ó, tal frequência, indústria, tal frequência, agronegócio. Então, assim, o leilão não aconteceu agora. No Japão já está regulado, se eu não me engano. A previsão era para ser finalizada a regulação antes das Olimpíadas. Nos Estados Unidos, em alguns estados, já está regulado. Agora, e o Brasil? Ano que vem. A gente espera, tá? Depois de março, quem sabe. O Johnny está querendo fazer uma pergunta também. Vamos lá. Pode fazer. Obrigado, Clóvis. Imagina. Obrigado, Paulo.
Eu que agradeço. Boa noite. Referente ao assunto anterior a esse, para mim fazer um projeto por uma startup, você avalia que em quanto tempo isso começa a rodar e já vai para o mercado? Eu acho muito difícil você fazer um projeto tendo uma plaquinha eletrônica, firmware, placa eletrônica, firmware, teste, modificações em menos de 6 meses. Eu acho muito, muito, muito difícil. No entanto, pode ser que você consiga 6 meses. Então vamos lá, 6 meses, tá? Isso trabalhando com processador e software para o processador, sem ter muito software na nuvem, coisas mais simples, como esse brinquedo aqui. Esse brinquedo, na verdade, você conecta num aplicativo de celular, um aplicativo simples. A gente conseguiu fazer em 6 meses. Estavam trabalhando na equipe 4 pessoas, pauleira. Conseguimos fazer, beleza? Só que aí terminou o produto, a criança gostou, a gente fez as alterações, crianças brincando, entendeu? Aí, em 3 meses a gente fez a modificação, fez outra placa, terminou, beleza. Só que aí a gente teve que fazer uma outra placa, que é a placa para produção. Por que a placa para produção você tem que colocar os conectores no lugar certo, você tem que fazer de um jeito que é fabricável, e você tem que fazer de uma forma que seja que as pessoas queiram comprar. Então a gente fez essa caixa. Na verdade, a caixa demorou mais tempo que o produto. E eu não tô brincando. Por quê? Porque tem umas coisinhas. É bonitinho, tá vendo? Tem uns negocinhos, tem um selo que a gente desenvolveu especificamente. Então, quando você vê um produto por aí, você vai ver cada coisa daquelas ali, dá um trabalho danado. Discussões. Aqui tem uma galinha segurando. Tá vendo? Tem uma galinha segurando o controle. Então, cada detalhe, e tem uns detalhes que você não pensa, assim, que a gente erra, tá? Quer ver um detalhe que a gente errou? É o lugar para colocar o selo da Anatel, do Inmetro. Aqui, ó. Essa daqui já é a última versão. A gente errou essa caixa, porque esqueceu de deixar o lugarzinho para colocar o selo do Inmetro. A gente teve que ter um código de barras. Para ter um código de barras, você tem que fazer um cadastro e tem que pagar pelo código de barras. Né? E aí você tem direito a um número de código de barras. Só que são coisas que você só descobre quando você vai fazer produto. Aí você fala, nossa, mas onde que eu compro a borrachinha? Porque tem uma borrachinha que amarra o pé da galinha. Sabe essas coisas? Você consegue comprar no supermercado. Você consegue comprar no centro da sua cidade. Só que você vai precisar de um cara que quando você liga, o cara manda, entendeu? Aqui a gente fez um esquema de a gente vai pagar 8 boletos e vai chegar a galinha montada na nossa mesa, porque vai ter um roteiro de produção e um roteiro de testes, entendeu? Então, assim, respondendo a sua pergunta de forma rápida, 3 meses, mais 3 meses, 6 meses. 2 versões. Uma versão você pode errar, aí você melhora aqui. Beleza, 6 meses. Depois de 6 meses, cara, aí depende. Depende se você vai precisar de embalagem, depende se você vai precisar de canal de venda, porque assim, quem vende isso aqui é loja de brinquedo. Só que a loja de brinquedo, você chega lá para vender na loja de brinquedo, o cara fala, não, eu não vou comprar do você, eu vou comprar do brinquedeiro. É mesmo? O que é o brinquedeiro? O brinquedeiro é o cara que vende brinquedo. É mesmo, então vamos procurar o brinquedeiro. Uma pergunta. Entendeu? 6 meses foi a etapa só de, vamos dizer assim, de produção, teste e funcionou redondo. Isso. Ou esses 6 meses já foi contando já ficou comercialmente pronto, já para o cara mandar para a prateleira para o cliente final? Não, 6 meses você tem um produto. Esse produto, ele não é produzível. Esse que é o problema. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Você tem um treco que não dá para produzir. Por quê? Você fez. Ele funciona. Você consegue produzir outro daquele, só que você vai demorar tempo pra caramba, entendeu? Só que você não quer que demore tempo. Você quer que aquele negócio seja produzível de forma rápida, com custo baixo. Entendeu? Então você tem um tempo para você mudar aquele produto que está pronto, aí, até esse produto final. Aí depende. Você precisa de caixa, você precisa de lacre, você precisa de autorização do Inmetro, você precisa de autorização da Anatel, entendeu? Então depende. Se tiver comunicação sem fio, você tem que fazer a Anatel, que são testes de laboratório, né?
Se você tiver uso para criança, você precisa de Inmetro. Se você tem várias certificações, né? Então, dependendo do setor que você for usar, para construção civil, tem um selo lá da construção civil, entendeu? Então, dependendo do seu produto que tem eletrônica, você tem um tipo de regulamentação diferente. Então, assim, eu acredito que você consiga fazer um produto em 6 meses. Agora, eu não acredito que você consiga produzi-lo depois no 7º mês, entendeu? Você tem que ter um tempo. Na zero começa outro. E aí depende. Entendi. Obrigado aí. Valeu. Teve mais alguém que levantou a mão, só que agora abaixou, mas quem levantou pode perguntar. Boa noite, Thiago. Boa noite. Elias, aqui da ETEC Armando Panuzzi. Você estava explicando lá, outro momento lá atrás, sobre o senhorzinho que tem sua antena lá no interior e ele pode receber uma interferência, etc. e tal. Me parece, Thiago, um pouco que eu tenho conhecimento, que existe alguma rede nesse 5G um pouco aberta, dando uma certa insegurança de informação e de processo, ou será que eu estou errado? Não, então, a rede é segura. O problema é a interferência mesmo, porque se acontecer essa interferência, o que vai acontecer é que a antena vai parar de funcionar. E assim, na chamada que está aberta lá da Anatel, tem que verificar, tá? Eu não tenho certeza disso. Eu vi só o webinar, tá? Eu não cheguei a ir lá e ver a chamada. Só que assim, a Anatel está construindo um consenso que meio que é melhor se deslocar as frequências das parabólicas. Só que se fizer isso, as pessoas vão ter que adquirir um novo aparelhinho, sabe? É um problema social, né? Porque são pessoas que não têm acesso a TV, e o cara tá vendo TV lá com a parabólica dele, entendeu? Ele vai chegar uma indústria do lado e vai acabar com o sinal dele, entendeu? Então, assim, eu tô vendo do ponto de vista social. Mas com relação a canal aberto e interferência, o canal aberto e falta de segurança, não, ela é bem segura, não tem problema de segurança, o problema é de regulação. Bater o martelo e assinar. Quando assinar, liberou. Liberou quem que tem autorização, entendeu? A determinada empresa tem autorização de, por exemplo, a Nokia, a Ericsson e a Huawei. Beleza, pode vender. E aí elas negociam com as operadoras. Outras operadoras podem fazer antenas. Como que é o processo, entendeu? Hoje não pode. Hoje é a Claro, a TIM, a Oi e a Vivo. Eu acho que são só essas. Elas têm o poder de operar 4G. Mas e o 5G? Quais são as licenciadas? Entendeu? Ou seja, existe uma nova briga por concessão. Tá vendo? Certo. Só, Thiago, mas veja bem, se eu monto um produto e esse produto vai para o mercado, se ele influencia outro produto, não é perigoso ter uma demanda jurídica nesse caso? Sim, quem regula isso é a Anatel. Para isso tem um teste chamado de compatibilidade eletromagnética. Nos testes de compatibilidade eletromagnética, deixa eu explicar de forma bem simples, que aqui tem gente de todas as áreas. Tem um teste que você pega o equipamento eletrônico e aí você uma antena joga várias frequências nele para ver se ele para de funcionar. Então é um teste de funcionamento. Ou seja, ele é suscetível a agressões de radiofrequência. Tá? Isso é regulado, tá? Isso tem as normas. Esse é o primeiro teste. Segundo teste, ele tem uma antena que fica captando quais são as frequências que estão saindo dele. E é numa sala que é toda protegida, que é uma sala que não entra nenhuma radiação. E aí você consegue captar todas as frequências que ele está emitindo. Dependendo do equipamento, tem uma tabela que mostra quais são as frequências que são permitidas. Isso é regulado pela Anatel, tem uma tabela lá no site da Anatel. Tá? Isso é lei. Essa lei, ela regulamenta como tem que ser os testes. Então tem laboratórios. Um dos laboratórios é aqui no Eldorado, tem no CPQD, aqui em Campinas, e tem outros pelo Brasil. Tem o INPE também, em São José dos Campos, exato, que é o mais famoso, né? O maior, né? Lá no INPE. Isso. E esses laboratórios, eles têm o aval da Anatel para fazer esses testes, e aí tem a OCP, que é a organização... eu esqueci o que significa OCP, mas são órgãos que pegam papéis do laboratório e se comunicam com a Anatel e comunicam com o cliente final,
entendeu? Então, na verdade, você quer homologar seu equipamento. Você entrega para a OCP. Tem várias OCPs. Você entrega para a OCP, que é uma instituição privada, tá? É uma empresa privada. Ela tem concessão da Anatel, tá? Você entrega para eles, eles fazem um papel de advogado ou de... É como se fosse advogado. Então, eles se comunicam com a Anatel, comunicam com o cliente, comunicam com o laboratório e certificam. É uma instituição, uma empresa certificadora. Essa empresa, ela tem na mão as regras. Igual você falou, um equipamento 5G pode interferir em outro? Você está com medo da interferência, né, destrutiva. Se o equipamento chegar no Brasil e a gente não tiver regulado, e o equipamento é pirata, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim. Só que, a partir do momento que o 5G começa a funcionar no Brasil, você pode começar a vender o 5G. Tá vendo esse telefone 5G que está sendo vendido aí na internet? Não pode, não. Não pode, porque não está regulado, ué. Como é? Não está regulado, como é? Bom, o cara está fazendo a propaganda que está vendendo o primeiro telefone 5G. É 5G, tá lá dentro, mas não está funcionando, entendeu? E outra coisa, ele não fez o teste ainda. Ele fez o teste do 5G lá fora, entendeu? Então é tudo propaganda agora, tá? Vocês veem a coisa de 5G aí, não tá rolando. Quando a Anatel liberar, aí vai funcionar. Mas é mais ou menos nessa pegada. Obrigado. Obrigado. O Guilherme, deixa eu fazer a pergunta do Guilherme aqui, que ele está faz tempo com a mão levantada. O Guilherme quer saber o seguinte, Tiago, se a maior dificuldade do Brasil em ser pioneiro em novas tecnologias seria a dependência de produtos importados ou dificuldades políticas, regulamentações burocráticas? Quais as dificuldades? Essa é a maior dificuldade no Brasil em ser pioneiro. Quer dizer, acho que ele quis dizer o que é o entrave, né, no Brasil ser pioneiro. Acho que é isso que ele quis dizer. Entendi. O que dificulta o Brasil ser pioneiro? Bora lá. Ótima pergunta. Com relação ao 5G, tem que liberar esse 5G logo, certo? Então, só para deixar claro. Então, respondendo uma parte da pergunta, é o 5G. A outra parte da pergunta eu vou responder aqui, ó. Eu vou fazer uma apresentação de 10 minutos respondendo essa pergunta, tá? Então, quais são os desafios e oportunidades para o Brasil ser pioneiro em hardware, tá? A primeira slide aqui, inclusive, eu coloquei a bandeira do Brasil, tá? Vamos lá. Consciência de negócio, saber que inovação tem risco, que inovação ela exige investimento, e ter um plano para isso, né? O Brasil hoje tem um Plano Nacional de IoT, que a gente tem uma série de linhas de fomento, de políticas públicas. Tem duas formas de linha de fomento, né? Uma é você dando crédito e a outra é você dando dinheiro, tá? Então você dá crédito a juro baixo ou você concede dinheiro. É isso. Ou você empresta ou você concede formas de financiamento. Que são as tradicionais pelo mundo também. Só que assim, o empreendedor ele tem que estudar, né, para ter a consciência de negócio. E entender que o mercado é soberano quando ele está na iniciativa privada. Tá? A gente sabe que o Brasil não é a China. A gente está longe de ter uma Santa Efigênia parecida com esse local lá em Shenzhen, na China, que você compra vários equipamentos eletrônicos para desenvolvimento de sistemas eletrônicos. A gente sabe também que para hardware você precisa ter acesso a equipamentos e a instrumentação de qualidade. Então, por isso que o papel das universidades, colégios técnicos, né, escolas técnicas, institutos federais é muito importante nisso aí, porque ali você tem acesso a equipamentos eletrônicos através de parcerias. Tá? Então, muitas empresas, inclusive, elas nascem próximas à universidade. Né? O tempo de validação e verificação é muito alto. E tem também o esquema de normatização de testes, né? Então, respondendo a pergunta sobre burocracia, existe a burocracia, mas a burocracia também ela é necessária para casos de comunicação sem fio, para manter padrão de indústria e tal, né? No caso de homologação de produtos. Esse daí é uma foto de um dos laboratórios onde é feita a homologação de produtos, né? O custo dos protótipos de hardware eletrônico no Brasil é muito caro. No entanto, agora a gente está vivendo uma situação muito melhor do que a gente vivia há anos atrás, porque
as ferramentas de desenvolvimento, elas diminuíram muito de preço, né? A gente tem dificuldade por parte do BNDES, né? De entender os modelos de negócio mais modernos. Por exemplo, se você desenvolve algo completamente inovador, pode ser que você não consiga vender, porque não tem como enquadrar fiscalmente, tá? Ou senão, você não consegue encaixar em concessão de crédito. Eu vou dar um exemplo. O pessoal lá da Fazenda tem um cartão que tem grana nesse cartão, tá? Que foi concedido pelo governo para trabalhar nessa safra, tá? É um cartão do BNDES, do fazendeiro. Só que ele não pode comprar coisas inovadoras, ele pode comprar coisas que têm códigos estabelecidos. Então, assim, existem alguns entraves burocráticos que dificultam a inovação, só que são pontuais, tá? Então, eu estou só citando aqui para vocês verem que de fato, existem problemas pontuais, né? A classificação fiscal é super complicada no Brasil, então cada item que vai no seu produto, ele tem uma classificação fiscal diferente, que facilita, na verdade não facilita, dificulta, mas facilita você saber o que é determinada coisa, tá? Eu coloquei aí um código NCM de um abrasivo natural, tá? Artificial em pó. Mas existem de transistores, existem de processadores, de borrachinhas, de embalagens, de fontes. Então, cada equipamento diferente tem uma classificação fiscal que é para fins de tributação. Tá? E o empreendedor precisa saber disso na hora de desenvolver seu produto. Então, não o desenvolvedor que vai ficar ali trabalhando com hardware, mas o empreendedor. Tá? O acesso a investidores é muito complicado, mas mudou demais. Tá? O ecossistema está muito vivo. O ecossistema só tende a escalar. Tá? O dinheiro do fluxo de caixa é um complicador para escalar em termos de hardware, só que hoje a gente já tem vários investidores anjo e fundos de investimento no Brasil que estão já apostando. Tá? É necessário que o empreendedor entenda o esquema de câmbio e bitributação de importação e exportação, se esse for o caso. Se você nascer pensando global, você tem uma ótima oportunidade, porque o Brasil hoje, agora pós-pandemia, é a economia que mais está se destacando na América Latina, tá? Isso são números, tá? Isso não é política e eu não quero vir no mérito do Paulo Guedes, mas se você pegar os números, o país da América Latina que melhor performou na economia, apesar do número catastrófico do PIB desse último semestre, o melhor foi o Brasil da América Latina, tá? Então, nascer pensando global pode ser nascer pensando na América Latina, inclusive, tá? Que eles estão próximos e as transações são mais de boas. É mais tranquilo você fazer negócio com o pessoal do Mercosul até, aqui próximo da gente. O acesso ao microcrédito para startups de hardware é muito complicado, só que existem alguns fundos novos do BNDES e da FIENG, que tem um processo aberto na FIENG para startups de hardware nesse momento para trabalhar com a indústria. A FAPESP, FAPEMIG, FINEP e FIENG, elas têm bastante fomento disponível para o empreendedor que quer trabalhar com indústria e agora com a indústria 4.0. Indústria 4.0 e com hardware, tá? O acesso a crédito em bancos privados e públicos é, de fato, um grande complicador, inclusive agora, durante a pandemia. Na verdade, eles estão priorizando agora, depois da pandemia, claro, para os empreendimentos que estão abertos. Tá? O desafio maior, quando você tem uma empresa de hardware, talvez seja treinamento, instalação e suporte e canal de vendas. Então, dependendo do que você vai desenvolver, você tem um desafio diferente. Claro que você sair do seu protótipo para ele chegar pronto para você produzir, também é o maior desafio que você vai ter lá na fase de desenvolvimento do projeto. Né? E outra coisa, a produção na China exige conhecimento de fornecedores confiáveis. Então, assim, na China, fabricar é muito mais barato. Só que você tem que ter confiança em quem você está pedindo para fazer o seu projeto. Isso vai de conhecimento de mercado, conversar com outros desenvolvedores, outras empresas que já fizeram projeto na China, né? E assim, existe uma luta hoje no Congresso para isenção de produtos relacionados à IoT.
tá? Produtos eletrônicos, de forma geral, e não só na Zona Franca de Manaus, ou não só com a Lei do Bem. Então, existe um projeto que chama isenção, eu acho que é Fistel, que, se eu não me engano, é uma isenção fiscal específica para equipamentos de IoT, tá? E outro desafio nosso é a formação de novos engenheiros e técnicos e especialistas na área de sistemas embarcados e IoT, e a dificuldade que a gente tem de importar desenvolvedores, tá? O Brasil, ele não consegue internalizar pessoas de alto nível técnico que querem vir para o Brasil. Então, é um desafio também importar pessoas para trabalhar aqui, tá? Hoje está faltando gente para trabalhar na área de sistemas embarcados e IoT. Isso só está piorando. Muita gente com o dólar alto, muita gente está trabalhando para empresas internacionais, morando aqui no Brasil e trabalhando para empresas internacionais, né? Tem amigos meus que trabalham para fabricantes de chip, para como é que chama? Fornecedores, distribuidores, e trabalham aqui no Brasil. E eles ganham em dólar. Então, assim, pode ser que isso aí até piore com esse dólar do jeito que está. Se continuar assim, claro. E outra coisa, é importante a gente apoiar a inovação, né, por conta do próprio apoio ao desenvolvimento de negócios visando o desenvolvimento social, né, pensando em lucro e desenvolvimento social, pensando, na verdade, em aumento do poder econômico de todos, né? Quando a gente promove inovação e fala sobre desenvolvimento de produtos, a gente está, na verdade, indo nessa linha. Mas, assim, a mensagem que eu quis passar é a mensagem mais otimista, tá? Não é uma mensagem pessimista de forma alguma. Eu sei que existem vários problemas de dificuldade de importação, problema de câmbio, dificuldade de acesso a ferramentas, isso. Só que existe também oportunidades, que é a oportunidade de fazer parceria com as universidades, né? A oportunidade de você saber que você e seus amigos próximos, né, o pessoal que está estudando eletrônica, vocês conseguem fazer coisas incríveis trabalhando para empresas de fora, trabalhando para empresas do Brasil, ou indo atrás de fazer sua empresa. Só que é o seguinte, se você for atrás da sua empresa, estuda bastante coisas que, tipo, você nem iria imaginar, como rede social, como site, como vender o seu produto que você quer vender. Digamos, você quer vender para um hospital. Como é que você vende para o hospital? Vai lá conversar com o cara aqui de compras do hospital, entendeu? Entende como é que funciona, entendeu? Entende como que os seus concorrentes falam na rede social, entendeu? Como é que as empresas se comunicam, como é que elas tratam o consumidor, entendeu? Se for para o lado de empreendedorismo, você vai aprender uns negócios muito massa, muito bacana mesmo. Só que tem que ter disposição. E sofre, hein, gente? Eu não vou mentir para vocês, não. Sofre um pouco, porque você passa uns perrengues meio improvável, mas que, na verdade, faz parte da sua formação e da sua estrutura como indivíduo, né? Muito bom, Tiago. O Fábio quer falar, Fábio? Fazer a pergunta para o Tiago? Pois não, estão me ouvindo? Sim, pode falar, Fabião. Boa noite, professor. A minha pergunta é assim, eu estava vendo o produto do senhor aí, eu queria saber por que você partiu para esse nicho de mercado, se você viu ali uma oportunidade, se a tecnologia que você usou, que vocês usaram nessa startup de vocês aí, ela foi aplicada no brinquedo, mas pensando numa coisa maior, e também a opinião do senhor na questão de aprendizagem de softwares e de programação. Porque, assim, no Brasil, muitas vezes a gente vai fazer um TCC e se pede, ou às vezes o aluno mesmo, ele fica imaginando uma coisa muito grande e acaba fazendo uma coisa muito simples. E eu queria saber, assim, se até pelo material, né, por conseguir um material, esse tipo de coisa, a programação, ela deveria ter uma porcentagem maior no aprendizado desse aluno, até porque o software e a simulação em software, ela dá um potencial para o aluno aumentar um pouco mais
seu espectro nesse assunto aí? O que o senhor acha? Tá. Não, Fábio, bom demais fazer essa pergunta. Deixa eu te mostrar. Não, hoje eu tô mostrando todas as apresentações hoje. Obrigado pela pergunta, excelente. Deixa eu mostrar para você o que era a Olivas. A Olivas foi fundada pelo Felipe Bombatini, tá? É o meu sócio, ele foi fundado em 2015. O Felipe, ele queria ajudar pessoas com deficiência, tá? Pessoas com deficiência que passa apertado, né? Porque as crianças com deficiência, elas têm brinquedos especiais. Muitas vezes elas, principalmente as que têm dificuldade motora, tá? Elas não conseguem se divertir junto com as outras crianças. E assim, é meio triste até, tá? Quem tem criança com deficiência sabe disso. Mas, na verdade, o Penso, que é o primeiro produto da empresa, ele começou, tá vendo aquela imagem da esquerda ali? Ela começou, deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem aqui. Na verdade, o Penso, ele começou com uma ideia muito simples. Uma pessoa pediu para o Felipe um acionador, uma bexiguinha que acionasse através de movimento para que uma pessoa pudesse se comunicar com o mundo, que era um pai de uma garota, né? O pai da garota, ele ficava só de cama, ele tinha uma síndrome chamada ELA, que você vai perdendo progressivamente os movimentos do corpo, e ele conseguia só mexer um pouquinho, sabe? Ele conseguia mexer um pouquinho o ombro. E ele, assim, ele foi ficando muito ruim e acabou na cama. E ele acabou sem movimento nenhum, e ele não conseguia mais falar. Então ele conseguia, através de uma bexiguinha, que na verdade é um clique, sabe, um clique de mouse, usando o Arduino. A gente pegou um Arduino, rapaz, e ligou na USB do computador. E aí a gente fez um software que ele conseguia selecionar as letras, e ele formava palavras, né? Aí ele escreveu lá, oi filha, né? Aí o Felipe ficou muito emocionado, falou, cara, isso aí tem que virar um produto, entendeu? Ele colocou numa caixinha e foi tentar vender. Cara, você acredita que não vendeu nada? Deixa eu mostrar aqui, mostrar minha cara aqui. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, não vendeu foi nada. Por que o Felipe não vendeu nada? Porque tá querendo vender errado. Ele tá querendo vender para fisioterapeuta, tá ligado? Aí, esse negócio não começou a não vender nada. Aí ele foi para uma aceleradora. Foi onde eu conheci ele e eu virei sócio dele. Beleza? Aí, o Felipe teve a seguinte ideia. Cara, vamos mudar esse negócio? Vamos mexer com esse negócio mais não. Deixa esse negócio vendendo, a gente tenta vender, e aí o Felipe entendeu que tinha que vender junto com outros kits, né, de sistemas. Ou seja, é um Arduino Leonardo, que é uma plaquinha que você conecta no USB, programa que nem Arduino, e tem um clique. Ou seja, tem um microcontrolador, 8 componentes e só. Plaquinha simples, funciona. Só que é o seguinte, para chegar nessa plaquinha simples que funciona, tem um know-how aí, né? Então, assim, a gente comprou a plaquinha simples por R$20, fez ela funcionar, portou o software e aí a gente fez a nossa plaquinha pequenininha. Então tá, funcionou. Pegamos a mesma plaquinha, colocamos dentro de uma galinha pintadinha. Por quê? Porque o Felipe conhecia. Ele foi lá, conversou com o cara da galinha pintadinha, falou, eu tenho uma ideia. Vamos fazer brinquedos para crianças que não têm brinquedos. São as crianças com deficiência. Essas crianças que têm deficiência motora, elas têm uns brinquedos muito improvisados, sabe? É meio artesanal. Você pode procurar na internet. É assim, cara, a criança quer brincar com os mesmos brinquedos que a outra criança, entendeu? E ela via os amiguinhos dela e nunca conseguia brincar com os mesmos brinquedinhos. Aí a gente fez esse brinquedinho, que na verdade é um joystick, né, que a criança pega na mão e fica brincando com a tela de celular ou com tablet ou com PC, né? Na verdade é o celular, tá? Então você pluga no USB e joga no celular. E deu muito certo. E aí a gente foi selecionado para um programa de aceleração da Samsung, vou mostrar aqui para você. Inclusive essa apresentação aqui é uma apresentação da Samsung, tá? Esse é o Controle Kids. A gente fez um aplicativo, que é um aplicativo de letrinhas, que a criança aprende brincando. Então a criança que antes nem brincava, agora ela aprende brincando e a gente consegue monitorar a curva de aprendizado da criança, entendeu? A gente fez a parceria com a Galinha Pitadinha, a gente fez umas ações com as blogueiras, Sabrina Sato, mandou para os filhos das blogueiras. E esse aí eu penso,
tá vendo a bexiguinha? Essa bexiguinha que a pessoa deitada ela consegue se mexer e mexer e fazer funcionar, né? Então, assim, a gente, essa daqui, inclusive, isso aqui é um plano de venda, né? Então, a gente venderia equipamentos, né? Junto com os parceiros que a gente hoje a gente trabalha com a Gerais. Na época era concorrente, tá vendo? Mas a Gerais, hoje, é nosso parceiro, vende o Penso, né? Então, assim, a gente partiu do nicho, a gente não sabia vender, tá? Um produto inicial. A gente pegou o mesmo produto, rapaz, e colocou dentro da galinha. Entendeu? É o mesmo produto dentro da galinha. Só que aí, o que aconteceu? A gente teve que mudar um pouco o firmware e mudar um pouco o hardware. Então não é o mesmo, é outro, assim, entendeu? Só que é um produto muito, muito, muito simples. Só que você tem um trabalho de marca, tem um trabalho de um advogado, né? Que você tem que fazer um contrato com a grande marca, pegar royalties, né? E depois a gente fez todo um trabalho para entrar num processo da Samsung, né? Então aí, inclusive isso aqui é uma resposta lá o rapaz lá que perguntou sobre os 6 meses de desenvolvimento. A gente fez um protótipo, fez outro protótipo. Aqui são 2 protótipos em 6 meses, que eu falei que seria muito difícil fazer, né? Então, a ideia é fazer internacionalização, essa aí era a equipe da época, né? E é isso. Então, o que a gente quer, né? O que a gente queria com esse controle? A gente queria que crianças brincassem juntas, né? Todas as crianças brincassem juntas e que elas aprendessem. Só que, assim, a jornada de desenvolvimento do produto é uma jornada muito complicada, né? Porque, assim, primeiro, o Felipe teve que ir lá bater na porta do cara da galinha pintadinha, pegar um advogado, conversar com o advogado dele, fazer um royalty, distribuição de royalties, uso da marca. Teve que uma pessoa autorizada fazer a embalagem, entendeu? Tem o desenvolvimento da borrachinha, né? Tem o desenvolvimento dessa embalagem aqui. Aí depois que ficou pronto, tem que mandar para o Inmetro, né? Então, assim, o desenvolvimento do produto é um projeto complexo. A gente fez na equipe. O desenvolvimento do hardware, mais do software e da borrachinha, né? Ou seja, o produto funcional na mão da criança com o aplicativo, respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que a gente tem que incentivar desenvolvimento de coisas sofisticadas que nem essa. Não é sofisticado, se você for ver, né? Se você entender e tal. Mas existe uma sofisticação que é uma sofisticação de mercado. Porque você tem que conversar com o cara da galinha pitadinha, você tem que fazer a parceria, você tem que mandar para as blogueiras, entendeu? Tem que ter alguém para fazer esse relacionamento, que entrar em contato com a Sabrina Sato não é fácil. Então você tem que fazer isso através de uma assessoria de imprensa. Então, todos esses truques, esses caminhos, isso é desenvolvimento de mercado, que faz parte do desenvolvimento do produto. Só que, assim, é difícil até explicar, né? Porque uma coisa é o desenvolvimento eletrônico. E toda essa noção, né, que é a noção mais do pessoal da administração, ou pelo menos deveria ser, é difícil. Porque cada mercado é um mercado diferente. Porque aqui, você perguntou, como que você teve a ideia de trabalhar com criança? Foi uma pergunta que você fez. Foi meio assim, a gente trabalhava com pessoas com deficiência. Só que a gente viu que as crianças com deficiência motora, elas não tinham seus brinquedos. Então foi um negócio meio, a gente foi aprendendo e viu. E aí colocou dentro da galinha, funcionou, mostrou pro cara da galinha, o cara falou, nossa, que legal, entendeu? Aí a gente conversou com outros personagens também, a gente tá conversando com outros personagens. Agora a gente foi na Rede TV, no programa do João Kepler, obrigado, no programa do João Kepler, pedir investimento pro João Kepler. O resultado vocês vão ver aí na televisão, não posso falar, porque eu assinei contrato lá, né? Então vai passar na Rede TV, fazendo merchan da Rede TV. Sabe aqueles programas que você vai pedir dinheiro? Então, aí a gente foi lá, como empreendedor, mostrou a galinha, né? Mostrou o brinquedinho. A gente quer desenvolver um sistema em software, usando smartphone, para ir além disso, para que as crianças aprendam brincando, né? Todas as crianças aprendam brincando através de machine learning, inteligência artificial. A gente vai entender como que a criança brinca, né? Então, a criança com deficiência, sem deficiência. Esse é o sonho do Felipe, que é o cara que está à frente, né? O CEO. É isso aí. Obrigado. Uma pergunta aqui do Danilo,
ele já fez uma pergunta já lá um pouquinho lá para trás, mas eu acho interessante. Ele pergunta se você acha que a linguagem Python será mais presente nas escolas técnicas. Boa. Sim, acho. Acho que a linguagem Python vai dominar a área de computação, tá? A área de computação. Só que assim, o sistema embarcado, claro que existe sistemas com MicroPython, e é uma tendência, só que quem for trabalhar com sistema embarcado, com microcontroladores, aprende C muito bem, muito bem, e entenda muito bem como funciona uma linguagem orientada a objeto, um C++. Quem sabe C e C++ vai ter trabalho para fazer para o resto da vida. Ó, um amigo meu me ligou, foi ontem, 6 horas da tarde, me ligou, falando sobre quanto que ganham os desenvolvedores para sistemas embarcados e IoT sênior. Cara, ganha muito dinheiro, gente. Tá bombando, o mercado tá bombando, tá? Quando falo de desenvolvedores, é todas as áreas, viu? Então, assim, programação em C, programação em C++, quem sabe de hardware, quem trabalha com Python para sistemas embarcados. Claro que sistemas de maior capacidade de processamento já estão rodando Python, né? Então você tem a Raspberry Pi, você tem outras linguagens de programação, você tem muito uso de C++ e Python para GPU, para central de processamento gráfico. Então, eu acredito que sim, o Python é tendência e está crescendo, com certeza. Muito bom, Thiago. Mais alguém tem mais pergunta, pessoal? Ó, tem uma pergunta do Rudinei. Ó, lembrando que daqui a pouco eu vou fazer um sorteio, hein? Eu vou mandar o link aqui daqui a pouquinho. O Rudney é professor também, ele perguntou... Deixa eu achar aqui. Você está lendo aí, Thiago? Você consegue ver? Tô. Né? O Rudney é o último aqui, ó. Como desenvolver IoT de baixo custo e qual protocolo de rede, por exemplo, o MQTT, ou um mais robusto? Boa. Rudney, deixa eu te contar o que a gente fez. A gente fez uma galinha sem fio. Tá? Essa galinha aqui tem fio, mas a gente fez uma sem fio. A gente usou Bluetooth. Então eu vou te contar a história de como desenvolver um projeto Bluetooth baixíssimo custo, tá? O que a gente fez? A gente pegou um módulo de mercado com Bluetooth que a gente sabia que tinha um modem de mercado com Anatel. Então, ó a sacada. A gente sabia que existia um modem de mercado que usava aquele processador, só que a gente usou um outro modem, mas que é da mesma marca, entendeu? No caso foi Nordic, tá? Então você pegar um chip da Nordic que está no modem de uma outra empresa e um chip da Nordic que está no modem de outra empresa, esse cara aqui é fácil você comprar e desenvolver. Faz agora. Começa a fazer o software, funcionou com a criança, beleza. Aí você faz a placa final usando esse outro modem, que também tem o mesmo Nordic. Você vai ter que mudar um pouco o firmware, tá? Só que esse chip novo, ele já está pronto para produzir. Porque o cara tem para fornecer em alto volume. E esse chip tem na Anatel. Para você ver quais modems que tem certificado na Anatel, entra na Anatel e procura por homologação e coloca a tecnologia. Por exemplo, no caso foi homologação Bluetooth, tá? Se não, depois você manda um e-mail para mim que eu tenho que procurar onde que eu achei isso. Mas é no site da Anatel, tá lá escondido, tá? Existem todas as marcas homologadas. Assim, claro que você vai entrar lá no lugar lá, tipo smartphone. Você vai ter o smartphone da Apple, da Samsung, da LG. Não é isso. É o modem. Você quer saber o modem para você usar no seu produto. Então, o hacking é o seguinte. Você pega o modem que você vai usar para a produção final e acha um similar dele que você compra em algum lugar que chega em 3 dias você começa a fazer software. Entendeu? Esse que é o hacking, tá? Aí você perguntou sobre protocolo MQTT, ou mais robusto. Então, Rudney, depende da aplicação. Porque, assim, tem que ter um mínimo de segurança, tá? Mas depende da sua aplicação. Se for mais rápido fazer o MQTT e tem a segurança necessária para o seu sistema, beleza, bora. Mas depende mais de você, sim. Tiago, muito obrigado, né? Obrigado. A internet das coisas realmente é um assunto fascinante, um assunto que chama muita atenção. E eu fico imaginando, assim, principalmente os jovens, aqueles que querem se
ser empreendedores, né? Aham. Como ingressar inicialmente em IoT, né? Por isso que eu Tá. fiz essa pergunta, tá joia? Tá. Tá joia. Como ingressar? Como ingressar? Eu acho que é através observação, primeiro, né? Observação, observar o mercado, ver como funciona o mercado. Tem duas linhas. Tem a linha do ser desenvolvedor e ser empreendedor. É bem diferente, assim. A linha do ser desenvolvedor passa por gostar de programação. Tem que gostar de programação. Se você não gostar de programação, você tem que gostar de fazer placa e ver a eletrônica. Soldar, entendeu? Pegar a placa na mão, entender como que funcionam as coisas. Entender de forma genérica. Por exemplo, tem um processador que comanda esses outros controladores aqui, entendeu? Aí tem uma programação nesse chip, tem uma programação nesse chip, mas ela já vem programado. Esse outro chip funciona sozinho, mas ele conversa com o processador mandando informações. Então, assim, eu iria por arquitetura de computadores. Na minha época, tinha um site muito bom, que era o Guia do Hardware. É isso mesmo? Guia do Hardware? Eu acho que era. Mas, assim, eu tenho certeza que os professores lembram. Eu lembro. Aí, ó, Guia do Hardware mesmo, não era que chamava? E tinha uns livrões também. Mas hoje, tem umas aulas de arquitetura de computadores. Existem várias pessoas que fazem vídeos no YouTube sobre arquitetura de computadores. Como funciona um computador, uma CPU mesmo, um notebook. Tem que ter uma consciência de como funciona o computador. Por quê? Na verdade, o sistema eletrônico é um computador grande, só que pequenininho. Você tem um processador, você tem as unidades de memória, você tem as unidades de entrada e saída. Se você pegar, é arquitetura de computadores. Então, do ponto de vista técnico, teórico, tem que manjar bastante de linguagem de programação, que é a estruturação de linguagem de programação, né? E arquitetura de computadores. Pessoal, vocês têm que dar moral para essas matérias. Essas matérias são muito importantes. Saber muito de arquitetura de computadores é muito legal também. É muito legal. Eu adoro. Se vocês não adorarem, vocês não vão gostar de sistemas eletrônicos, na verdade. Porque aquilo ali é uma mini arquitetura de computadores na prática. E vivo, né? E com pouquíssimos recursos, né, se for ver. Então, assim, arquitetura de computadores, linguagem de programação. Claro que sistemas operacionais depois vêm também. Se você entender como funciona Linux, como funciona Windows, como funciona o Android, que é uma outra forma, né, que foi pensada de sistemas móveis, como que funcionam esses sistemas operacionais, mas por curiosidade mesmo. Como que funciona o Linux? Quem que fica gerenciando tarefas, entendeu? Por que determinada tarefa ela morre de vez em quando e ela volta de vez em quando? Quem que monitora o sistema? Então, assim, essas curiosidades, né, eu acho que é muito importante. Mas não é necessariamente, você não precisa gostar de Linux para gostar de sistemas embarcados. Mas o meu apoio é vocês serem nerds com relação a sistemas eletrônicos e sistemas computacionais de forma geral. Porque você aprende demais, né? Saiu um novo computador, mudou algumas configurações. Que configurações são essas, né? Por que essa placa de vídeo é melhor que a outra placa de vídeo? Antigamente tinha muito isso, os gamers ainda têm isso, né? De ficar analisando performance de placa de vídeo. Mas atrás daquilo ali tem esquema de capacidade de processamento gráfico. Né? Então eu iria mais nessa linha. Muito obrigado, hein, Thiago. Eu lembrei o nome desse autor, Gabriel Torres. O Gabriel Torres, lenda. Nossa, eu era muito criança e ele já estava escrevendo pra caramba, escrevendo livros, escrevendo... Ele estava aí na internet até pouco tempo atrás. Esse ano eu não vi o site dele. Mas o Gabriel Torres, né? E depois, claro, quando eu fui para a faculdade, os professores, né, o Patterson, as lendas do hardware, né? Eu sou fã. O professor Paulo e o professor Palma querem fazer pergunta. Tiago, eu sou eu, Paulo, novamente. Só para completar, nós temos
4 cursos na escola, automação industrial, eletrônica, temos também recursos humanos e administração. É que você, como você tem essa ideia, parte macro, desde o produto sendo desenvolvido até o produto sendo comercializado, fale para os alunos a importância para o nosso país, que está, bem dizer, à mercê da parte técnica. É verdade. É verdade, concordo perfeitamente. Concordo, a parte técnica, ela como é que fala? A gente deixa a desejar, mas assim, é complicado, porque assim, como é que fala? Aumentou o número de pessoas que trabalham com sistemas de computação e com sistemas eletrônicos. O número é baixo. O número não é suficiente para o mercado. O mercado está doido aí, querendo gente para trabalhar. É real. As indústrias agora, elas estão automatizando muito rápido, principalmente agora depois da pandemia. E pessoas para operarem sistemas na fábrica, que tem que ter capacidade formado, tá? Técnico, engenheiro, para operar o que antes não era operado por pessoas especializadas. Na verdade, existe uma demanda. Isso vem na verdade, da segunda revolução industrial. Só que agora, na pandemia, deu uma acelerada, né, da transformação digital. A gente sabia que isso ia acontecer. A gente pensava que isso ia acontecer em 2030, né? Que é essa demanda forte, assim, dentro das indústrias. Então, dentro das indústrias tem o pessoal na inovação. O governo tem um monte tem uma série de fomentos. Não falta fomento. Eu não quero discutir se as políticas públicas são efetivas ou não. Tá? Acredita-se que não são tão efetivas quanto elas seriam, elas deveriam ser. No entanto, isso passa também por formação de pessoal. A gente teve um aumento enorme aí do número de pessoas formadas em computação e exatas. Mas o meu sócio, inclusive o Fábio, né? O Fábio, ele estava discutindo comigo sobre qual que é a importância de você incentivar lá atrás a matemática e as exatas para você ter mais formação de engenheiros e técnicos, né? Então, pensando lá atrás, qual que é a influência disso e como é que isso funciona no MEC e também nas políticas, na regulamentação dessas matérias, né, antes da universidade. Então, isso é um debate muito rico. Eu deixo aí para os professores, eu acho que depois vocês se reúnam e conversem sobre isso, que isso é muito rico. Você começa a descobrir sobre como as coisas funcionam. Eu estou estudando política pública agora, eu estudo assim, tem a política pública, a forma de governança da política pública e os atores, né? O público, o privado, né? E todos os interesses da população, né, na efetividade das políticas públicas. Tá, de um lado, a gente forma mais gente, hoje em dia. Então, tá melhor do que antes. Outra coisa, o Brasil, ele é líder da América Latina em desenvolvimento. Brasil e México. O México está na nossa frente, tá? Mas pode ser que o Brasil passe o México. Mas hoje, o México, até 2020, o México estava na frente com relação a sistemas embarcados, IoT, né, mercado como um todo de venda de componentes eletrônicos. Mesmo coisas montadas, o México monta muito mais que o Brasil. Então, não só montado, mas desenvolvido também. Existe uma política pública do governo federal, da Dilma, do Temer e do Bolsonaro. Então, isso é recorrente, assim, tá? Hoje a gente tem um incentivo à inovação de sistemas eletrônicos. A gente tem o Plano Nacional de IoT e foi anunciado ontem que teremos o Plano Nacional de Cidades Inteligentes, que vai começar em breve. Não se sabe quando, tá? Não foi anunciado lá. Mas ontem eles publicaram a carta aberta de cidades inteligentes. Depois eu vou mandar para o Clóvis espalha aí para todo mundo. Que é uma carta pública sobre diretivas para fazer essa política pública de cidades inteligentes. Então, assim, de um lado existem as políticas públicas, né, incentivando empreendedores. De outro lado, existe políticas públicas e de ensino querendo formar gente. Claro que a gente quer que forme mais gente. Só que isso são outras esferas, né? Então, assim, é bem complexo. Palma, quer falar alguma coisa?
Ô, Tiago, é o professor Palma, tudo bem? Tudo jóia? Jóia, Palma. E aí? Ô, Tiago, a questão é o seguinte: você falou da questão do doutorado, né? Da pesquisa virar produto, tá? Esse mercado, vamos dizer, esse mercado de doutor aí, ele não é seduzido, por exemplo, pelos Estados Unidos ou por outro país mais desenvolvido? Então, eu tenho uma boa pesquisa e, no momento de virar produto, vem alguém e fala assim, ó, Tiago, vem cá. Ó, vamos para os Estados Unidos, você vai pôr esse produto lá, tá? É, será que os Estados Unidos têm as melhores escolas? Ou, na verdade, eles conseguem recrutar os melhores profissionais? É boa pergunta. Eu fiz mestrado lá nos Estados Unidos, eu quase fiquei por lá. Eu tinha um startup lá, eu voltei para cá e eu estou vivendo aqui. Eu não vou voltar para os Estados Unidos. Eu vou morar aqui. Bom, colocado isso, eu voltei em 2016, aí a gente começou a crescer o Embarcados. O Embarcados existe desde 2007, eu entrei em 2013. Lá nos Estados Unidos paga muito bem. Então, o cara que faz mestrado nos Estados Unidos, se quiser trabalhar nos Estados Unidos, vai ganhar muito bem. Se você tem a oportunidade de fazer uma graduação aqui, fizer uma pós-graduação lá, você tem trabalho lá. Então, tipo, e paga muito bem. Paga em dólar, paga bem. Você mora na Califórnia, né, Nova York, mora em lugares legais. É bem legal viver nos Estados Unidos, em diversas áreas, né? Então, é uma pergunta muito difícil, porque isso vai da razão da pessoa também, é muito pessoal, entendeu? Tem gente que sonha viver em países desenvolvidos. Quem mexe com tecnologia, trabalha com tecnologia no dia a dia, sabe que lá você tem muito mais tecnologia que aqui. Existem várias cidades nos Estados Unidos que estão funcionando 5G desde o ano passado. Então você imagina como é que é isso para um geek, né? Para um cara que adora tecnologia. Então faz diferença. Outras coisas do dia a dia fazem diferença. Falando de coisa boba, 2014 eu assinava supermercado. Então a Amazon levava umas caixas lá na minha casa todo mês, entendeu? Supermercado por assinatura. Chega em 2014, entendeu? Então, assim, isso faz diferença para quando você é nerd, geek, gosta de praticidade, sabe? Então, é meio até difícil de explicar. Só que, assim, sim, os Estados Unidos seduzem e levam desenvolvedores embora. Empresas americanas vêm aqui, empresas americanas e chinesas, elas convencem pessoas para trabalharem, brasileiros, trabalharem para eles, morando mesmo no Brasil. E diminui a oferta de pessoas para as empresas daqui. Isso acontece, isso é fato. Tá? Muitas empresas da Europa, dos Estados Unidos e da China vêm recrutar no Brasil e levam todo mundo embora. A Holanda estava agora, uma empresa holandesa veio conversar com a gente, ela estava com entre 30 e 80 vagas. Na primeira vez que ela veio conversar com a gente, ela tinha 30, depois ela veio conversar, tinha 80 vagas. Todos para desenvolvedor de sistemas embarcados ou relacionados a sistemas embarcados IoT. Sim, eles estão levando talentos embora, porque aqui é um país com a moeda desvalorizada e tem muitos profissionais que sabem se virar. A criatividade do brasileiro é muito boa para eles, tá? Então esse é um ponto muito positivo. A gente não pode ser o cara melhor tecnicamente enfurnado no laboratório. Só que a gente é o melhor do civirômetro. Ou seja, precisa encontrar uma borrachinha, entendeu? Precisa fazer uma arte para o Instagram para ficar postando de vez em quando, para ajudar lá na empresa. O brasileiro, ele manja, o brasileiro faz, o brasileiro se vira, desenvolve, ele faz algumas coisas que o americano não consegue fazer. Eles nem entendem, que é
algumas adequações. Você vê isso, eu percebi isso fazendo tarefa de casa lá no mestrado. Porque, na verdade, eu tive aula com a graduação. Eu acho que 7 matérias minhas foram com a graduação e 4 foram com a pós. Então, essas que eu tive com a graduação, você vê que os caras são quadrados, cara. Os caras são quadrados. Eles são muito dentro da caixinha. Eles não têm esse negócio de se vira, entendeu? Sai um pouco da linha, eles nem entendem o que tem que ser feito. Então, tem disso também. Então, o brasileiro, ele tem essa característica, que é a característica da nossa cultura. A gente gosta das pessoas também, tem isso, né? Nós somos pessoas agradáveis. O pessoal do mundo inteiro acha a gente alegre, bacana de conviver. Então, tem isso também. Eles sabem que a gente não sabe inglês. Os indianos lá, eles tiveram a universidade deles em inglês. É difícil competir com o indiano. Claro, o cara fez a universidade dele em inglês. Até o cara que fez a universidade mais ruim, entendeu? O cara fez o técnico e a universidade em inglês. Ele usa a língua dele no começo da vida, quando é criança. Depois, toda a formação dele é em inglês. E ele trabalha em inglês nas empresas. Ou seja, é complicado. Você chega, o brasileiro que teve aula na escola de inglês aqui, né, nas escolinhas, chega lá para fazer a universidade, o cara fica meio perdido, né? Porque assim, não é conversar no dia a dia, é conversar com o professor, é escrever para o professor. O professor meu recebeu minha primeira tarefa, falou assim, eu não vou ler em ler, pode fazer de novo, que não dá para ler. Isso não é inglês. Eu falei, nossa, que desastre, né? Não, isso em aula de cálculo, né? Eu imagino. É isso. Então, vamos... Tiago! O Zanalto vai fazer uma pergunta. Tá. E assim que você responder, a gente pode, até para você também, se quiser ir encerrando a sua palestra, fazer o sorteio aí. Tá joia. A plaquinha. Zanalto, você quer falar alguma coisa para o professor Tiago? Quero. Boa noite, Tiago. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. E aí? Eu queria perguntar para você porque a Cisco é um dos maiores desenvolvedores do mercado. A Cisco? Então. Sim, eu mais ou menos eu sei. Eu sei porque eu li um livro chamado Smart Cities. É um livro bem bacana, é um livro de 2015. Nesse livro fala sobre a Cisco. A Cisco, ela trabalha com governo, cara. Então ela tira uma bolada de um monte de governo pelo mundo, entendeu? Eles têm sistemas eletrônicos robustos, preços também bem elevados, e vende de milhares, dezenas de milhares ou milhões de equipamentos para governos nacionais. Pô, aí se o cara consegue fazer uma venda dessa, né? O cara tem dinheiro pra caramba para desenvolver novas tecnologias. Assim, por que a Cisco é boa? Eu não sei a história da Cisco. Eu sei como ela funciona hoje. É uma grande corporação que faz produtos robustos e vende principalmente para governos, entendeu? Então, por isso que ela tem esse corpo todo, entendeu? Valeu, obrigado. De nada. Mas a Cisco é uma das líderes, tá? Da Smart City pelo mundo. Cisco e IBM, eles estão tudo de olho. Siemens também, eles estão de olho porque tem muito dinheiro nisso e não está fechado ainda as especificações, diversos governos. Depois eu posso voltar aqui só para falar de Smart City, que é um assunto muito interessante. E a gente vai chamar você, viu, Tiago? Obrigado. Tiago, você quer fazer o sorteio agora? Eu quero sim. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Como é que vai fazer? Porque eu não posso mostrar isso aqui pro pessoal, mas eu tenho que mostrar que foi feito o sorteio. Só um instante. Porque assim, deixa eu inclusive explicar para vocês. O Embarcados, a gente tem agora uma política de proteção de dados. Vocês estão sabendo dessa política de proteção de dados que está acontecendo? Pode falar o que é? Pode sim. É o seguinte, o Brasil agora tem uma lei geral de proteção de dados, que é uma lei nacional, que todas as empresas têm que respeitar, então a gente não pode mostrar os dados de ninguém em nada que a gente faz, entendeu? Então, eu estou escondendo aqui. E outra coisa, tem uma série de documentações que todas as empresas do Brasil têm que respeitar. Eu só vou esperar acabar de preencher aqui, aí eu faço o sorteio, tá?
Tem uma série de regulamentações, contratos, procedimentos internos, procedimentos com fornecedores, com compradores, que tem que deixar e proteger os dados das pessoas, os dados das empresas, entendeu? Então, assim, eu não posso mostrar nem o nome de quem fez aqui, entendeu? Então, eu vou deixar bem escondidinho aqui, só para respeitar esse procedimento. Vamos lá. Então, gente, acabou agora o preenchimento. Eu vou dar mais 10 segundos. Ó, o link tá aí, ó. Deixa eu ver. O link tá aí. Vamos lá. É legal ter esse feedback também. Aonde que saiu esse link aí? Que eu não Tá no chat. Tá no chat. Só um minuto. Se Deixa eu achar ele aqui, então. Se você olhar agora no chat de conversa, o Thiago colocou um link. Chat. Isso. Forms. Você clica aí, vai abrir uma página e você preenche. Isso. E assim, pessoal, tem uma pergunta aí. Aqui rapidinho. Tem uma pergunta aí do que vocês acharam de mais interessante. Sabe por quê? Eu vou falar com o Clóvis depois, eu vou voltar aqui para falar sobre a coisa mais interessante, entendeu? Uhum. E aí o Clóvis pode chamar outras pessoas também, a gente fala sobre esse assunto aí. Tá legal. Entendeu? Boa, combinado. Então... Tá. O pessoal está conseguindo preencher, Thiago? Tá sim. Tá sim, tô vendo tudo aqui. Uhum. Ó, eu vou pedir, pessoal, para não preencher mais agora, hein? Deixa eu... Professor, eu não consegui ter acesso no chat, não, ao link, não. Não? E eu também não apareceu para mim. Não, pega aí, professor. Como é que faz para mandar para eles, hein? Vocês não estão tendo acesso ao chat daí? Isso, não tá aparecendo, só aparece a chamada em grupo aqui, e se eu fosse colocar algum participante para adicionar, mas o chat da reunião aqui não tá aberto. Não? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para você o endereço, que aí você digita aí. Pera. Deixa eu ver aqui. Nem nas postagens, você tem postagens aí no seu Teams? Ao invés de Tem chat? também, mas nem na postagem do chat não tem. Deixa eu ver só se eu consigo colocar aqui nas postagens. Todos... Tá tudo fechado. Não. O pessoal gostou do 5G, hein, eu acho. Essa questão do 5G é uma matéria muito importante, cara. Tá. Que é uma coisa nova que está entrando aí. Hoje eu trabalho na Telefônica Brasil e nossos modems têm essa tecnologia, porém, para cliente que está a partir dos modems, né? Internet fixa, né? Mas essas a móvel mesmo é uma tecnologia aí que vai derrubar bastante empresa, na verdade, aí que tem esses modemzinhos 2.4 aí que até que é meio fraco de recepção de sinal. Aham. Agora o pessoal... Vai ser uma briga boa, uma briga grande aí. Vai mesmo. Ó, o pessoal preencheu aqui agora. Vai virar um cabeleireiro. Meu cabelo agora, ele brilha, ele parece um vidro. Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer o sorteio, hein? Deixa eu ver. Vou fazer o sorteio agora, então. Então, deixa eu mostrar para você como é que vai ser o sorteio. Pessoal, não preencham mais, hein? Não preencham mais, senão eu vou ter problema aqui. Peraí. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Aqui, X. Eu não posso mostrar. Ah lá, tá lá. 32. Tem 32 pessoas. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Então, né? Vocês estão com... Tá bom. Sim. Então, ó, tem do número 3 até o número 32, tá? O primeiro foi um teste que eu fiz, tá vendo? Eu diminuí o nome de todo mundo para mostrar o nome das pessoas, beleza? Então, tem do número 3 ao 32. Aí, eu vou bater aqui no random.org. Random.org. E aí, eu vou do 3 ao 32. E eu vou gerar um número aleatório, tá? Deixa eu ver.
É do 3. Peraí. Não. Aqui. Tá aqui. Não. Para, gente. É do 3 ao 32 só, tá? Vocês entraram depois aqui, gente. Não pode. Ou eu deixo? Não, vou deixar então. Vou deixar os dois que entraram por último aqui, tá? Ó, 34. A partir de agora, então, gente. Não, É a partir de agora, não. Beleza. Para o Thiago poder conseguir fazer o sorteio aí pelo site. Isso aí. 3 ao 34. Isso. Isso aí. Cadê? Tá aqui. Tá aí. 34. Só confirmando aqui, 34. 3, 34. Confirmei 3 vezes. Pode ir para... Vamos lá. Gerar 30. Foi 30, hein? O 30 é esse camarada aqui, ó. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar o nome dele aqui. Vou mostrar o nome dele. Henrique Góes. Henrique Gomes de Lima Góes. Ele respondeu Raspberry Pi. Acertou, hein? É Raspberry Pi. Acertou. Eu vou fazer o seguinte. Henrique, tá aí, Henrique? Fala, Henrique. Você tá com o seu... Oh, ganhou, Henrique. Valeu! Valeu, Henrique. Henrique, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar um e-mail para você, no e-mail que você colocou lá, tá? Daqui a pouquinho. Aí você manda para mim o endereço seu, que eu vou mandar a plaquinha aí na sua casa, tá? Não liga não, por causa da greve dos Correios. Mas daqui uma semana chega aí. Perfeito, valeu, professor. Obrigadão, hein? Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Clóvis. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, então a gente vai começar o encerramento, né? Bom, eu, da minha parte, só posso dizer que a palestra foi excelente, né? Foi, assim, muito explicativa. Thiago, você passou muita coisa que acho que os alunos queriam saber e não sabiam aonde procurar essa informação, e você passou. Então, eu agradeço muito aos alunos que participaram, a quem ganhou a plaquinha, os professores que participaram também aí com as suas perguntas, coordenação da escola, e principalmente para você, viu, Fábio? Thiago. Valeu. Obrigado. Obrigado pela sua presença, Thiago. Eu não te conhecia pessoalmente, que eu digo, mas nem por internet, tá? Eu te acompanhava mais pelo mercado mesmo. Então, fiquei contente, muito contente de te conhecer, e a gente vai conversando para a gente marcar uma nova conversa aí, quem sabe já pessoalmente lá na própria escola, né? Tá joia. Não, certeza. O professor, ó, vai ter um evento, eu vou mandar depois o link para você, a gente vai dar, inclusive, certificado nesse evento. É um evento de 5 horas. É um evento grátis, tá? Agora vai ser daqui a um mês. Eu vou mandar o link para você. Tá, aí você passa aí pro pessoal. Tá, beleza. Legal. Thiago, obrigado. Obrigado, gente. Obrigadão. Falou. Tchau. Valeu, muito obrigado aí. Obrigado, professor. Valeu. Valeu, gente. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado mesmo, hein? Boa noite. Boa noite, obrigado, pessoal. Boa noite. Só a foto, ó. Só se você clicar aqui, ó. Pode colocar aqui, ó. Câmera no zoom. Esse daí tá lá. Esse aqui é o professor que estava dando, era uma outra palestra. Era um outro. Era um engenheiro. Aí aparece sua foto. Tinha 80 participantes aqui.